Olá, eu sou a Naomi e hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, cujo título é Análise Comparativa da Cobertura Vacinal contra a Febre Amarela em São José dos Campos e Vale do Paraíba. A orientadora foi a professora Aline Martins Nascimento Belchior e o nosso curso é Bacharelado em Ciências de Dados. Os integrantes do grupo são a Gleides Florentino, Anderson Raimundo, Daniel Cavalini, Luana Lima, Aline Sasaki, Ariane Florentino, Eduardo Carreiro e Otávio Costa. Para dar uma introdução sobre o nosso trabalho, a febre amarela é uma arbovirose viral grave de alta letalidade, que ela é transmitida em ambientes silvestres por mosquitos. Aí, a grande ameaça é o mosquito, né? Que ele a doença é transmitida por mosquitos em ambientes urbanos. Então, ele tem que ser combatido, tem que ser monitorado. E a prevenção, ele exige a vigilância, porque o combate do mosquito ele é importante para o combate à doença, além da vacinação. E agora eu vou passar para o meu colega Otávio. O histórico recente, entre 2016 e 2018, o Brasil enfrentou surtos expressivos de febre amarela, principalmente na região sudeste. Esses eventos evidenciaram desafios relativos à cobertura vacinal e à qualidade dos registros em saúde. Além disso, mostraram a importância de dados confiáveis para apoiar ações de vigilância à campanha de vacinação. A importância da cobertura, né? A cobertura vacinal é um indicador fundamental para prevenir surtos e proteger a população. No entanto, analisar apenas o percentual da vacinação pode não ser o suficiente. Problemas como subnotificação, duplicidade de registros ou inconsistência nos dados podem comprometer a qualidade das informações utilizadas na tomada de decisão. O problema e o objetivo geral, né, diante desse contexto, esse trabalho buscou responder a seguinte pergunta, né? Os bancos de dados públicos de saúde são adequados e consultados para a formulação de políticas públicas contra a febre amarela? Né? Para isso, analisamos a relação entre cobertura vacinal e incidência da doença no Vale do Paraíba, principalmente na região de São José dos Campos, entre 2015 a 2025, utilizando técnicas de ciências de dados. Dando continuidade agora à nossa colega Ariane. Olá. Entrando agora nos objetivos específicos, o trabalho está estruturado em 4 frentes principais. A primeira é a catalogação das bases de dados, com foco nas fontes oficiais como DataSUS e bases estaduais. A segunda frente é o rigor epidemiológico, então avalia a qualidade dos dados em termos de completitude, consistência e atualização. O terceiro ponto é o estudo comparativo, analisando diferenças entre São José dos Campos e os demais municípios da região do Vale do Paraíba. E, por fim, a automação com Python, permitindo integrar, tratar e analisar os dados de forma mais confiável. Em resumo, esses objetivos permitiram não só analisar os dados, mas também avaliar criticamente a qualidade das informações usadas. E, com base nesses objetivos, é importante entendermos o contexto territorial da análise. O Vale do Paraíba é uma região estratégica, com presença de Mata Atlântica e intenso fluxo entre cidades, e isso favorece a circulação do vírus. Além disso, casos e epizootias exigem resposta rápida, com diretriz de investigação de até 24 horas. Outro ponto importante são os fatores ecológicos, que já que a proximidade de áreas de mata e áreas urbanas aumenta esse risco de transmissão. Por fim, falamos também em sensibilidade regional, onde o monitoramento tem que ser contínuo, integrado e territorial. Ou seja, essa vigilância não é somente sobre dados, mas também tem um contexto territorial. Isso nos leva a um ponto fundamental, que é a natureza do dado em saúde. Os dados, eles não são neutros. Eles são resultado de uma construção sociotécnica, envolvendo processos administrativos e institucionais. Além disso, existem alguns fatores, como falhas técnicas, atrasos,
Isso pode impactar diretamente a qualidade das informações. Por isso, é importante analisar as dimensões de completitude, consistência e a oportunidade. Trazemos também uma crítica epistemológica. Os bancos de dados públicos não são representações perfeitas da realidade. Então, antes de analisarmos os indicadores, é essencial entender como esses dados foram produzidos. E a nossa colega Luana vai falar um pouco mais sobre isso. Olá, eu vou trazer para vocês um pouco da metodologia que foi utilizada no trabalho. A pesquisa, ela foi desenvolvida com uma abordagem quantitativa de natureza descritiva e exploratória. Ela foi realizada no período de 2015 a 2025 e a área foi na região do Vale do Paraíba, com enfoque na cidade de São José dos Campos. Para a construção da base de dados, foram utilizados fontes na esfera federal e na esfera estadual. E os sistemas utilizados foram, na esfera federal, o DataSUS SIPNI, em que a finalidade analítica foi captar informações de doses vacinais e população, o IBGE, em que a gente retirou as estimativas demográficas, e na esfera estadual, o NIES e o SES São Paulo, que são os casos confirmados em tempo real, certo? Além da coleta dos dados, também realizamos uma avaliação da qualidade das bases, considerando critérios como completitude, consistência, atualização, acessibilidade e granularidade. Após a seleção das fontes de dados, foi desenvolvido um fluxo de processamento dos dados, onde a primeira etapa foi o DataSUS, o IBGE e o SES São Paulo, em que foram retirados os dados, a coleta de dados. Depois, esses dados passaram por uma limpeza e padronização. Posteriormente, a integração da base foi realizado integradas em um único conjunto de dados, permitindo o cruzamento de informações entre informações de vacinação, população e ocorrência de casos. Depois, a partir dessa integração, foi realizado o cálculo da cobertura vacinal e a análise comparativa entre a região do Vale do Paraíba e São José dos Campos. E, por fim, os resultados foram organizados em gráficos e visualizações que subsidiaram tanto as análises epidemiológicas quanto a avaliação da qualidade dos sistemas de informação utilizados. Bom, no próximo slide, a gente vai estar mostrando um pipeline computacional que, para operacionalizar o estudo, foram utilizadas ferramentas de ciência de dados, principalmente Python, com as bibliotecas Pandas e NumPy, o Power BI e o Excel. Durante o processamento, os dados passaram por etapas de padronização de variáveis, integração das diferentes bases e identificação dos municípios por meio do código do IBGE. A partir dessa estruturação, foi possível calcular a cobertura vacinal, relacionar os dados de vacinação com os casos confirmados e gerar as visualizações utilizadas nessa análise. Como resultado, eu vou trazer para vocês os benefícios que a gente obteve dessa automação, que permitiu a integração de dados heterogêneos, a redução de erros manuais, uma maior confiabilidade dos resultados e o apoio à vigilância epidemiológica. Agora, eu vou passar para vocês a palavra para o Anderson, que vai continuar a falar um pouco dos resultados que a gente obteve. Olá, tudo bem? Vou apresentar aqui alguns resultados, né? E apresentando aqui primeiro o gráfico, seria a evolução vacinal com base do Ministério da Saúde do governo federal. Conforme essa primeira imagem, tem a evolução de 2015 a 2025, sendo que a linha azul contínua é o restante do Vale do Paraíba e a linha verde contínua seria a cidade de São José dos Campos, ambos do estado de São Paulo. Repare que entre 2017 e 2019 teve um pico aí de vacinação, foi justamente a época que teve o surto da febre amarela, que aconteceu muito assim entre regiões sudeste do Brasil, sul de Minas Gerais, Serra Mantiqueira e Vale do Paraíba principalmente. Tá? Então acontece que teve um pico maior entre esses anos, 2017 a 2019.
Na outra imagem, outro gráfico, aí seria a evolução vacinal, tá? Em relação das doses aplicadas, tá? De 2015 a 2025, com base da Secretaria do Estado da Saúde do Estado de São Paulo, tá? Do município de São José dos Campos, com o restante do Vale do Paraíba. Sendo que a linha contínua de cor azul é a restante do Vale do Paraíba, e a linha verde contínua seria a cidade de São José dos Campos. Então, a evolução vacinal, 2015 a 2025, foi sempre elevando, até chegar próximo aí de 120 mil, tá? 120 mil aí de acordo com o restante do Vale, com a cidade de São José dos Campos. E por fim, outra imagem, seria a divergência entre base de dados do Ministério da Saúde do Governo Federal com o Secretário do Estado de Saúde do Estado de São Paulo, né, entre 2015 a 2025, sendo que a linha azul contínua seria a base do Ministério da Saúde do Governo Federal e a linha verde tracejada seria a base estadual, que é o Governo do Estado de São Paulo. Veja que tem uma divergência de dados, que os dados não estão em concordância aqui, não estão batendo, como falam, tá? Teve algum apagão de dados, a latência nacional recente, principalmente entre 2023 e 2025, sendo que na esfera estadual teve a evolução de doses aplicadas, doses de vacinas registradas, né, do Estado de São Paulo, tá? E agora eu vou passar a palavra para o meu colega Eduardo. Dando sequência à apresentação da divergência de dados encontrada entre essas bases, nacional e estadual, apresentaremos agora a divergência em relação ao número de casos. Mas antes de a gente adentrar especificamente nesta comparação, é importante salientar o seguinte: o crescimento da cobertura vacinal entre 2018 e 2025 em todo o Vale do Paraíba, com o município de São José dos Campos com um percentual menor de cobertura em todo esse período, sendo que a maior diferença é em praticamente 9% no ano de 2025, como podemos observar na plataforma Info do Ministério da Saúde. Essa ampliação da cobertura foi essencial para a redução do número de casos, mostrando que existiu uma efetiva abrangência das ações de imunização sobre a população-alvo. No próximo gráfico, entrando agora especificamente no número de casos confirmados de febre amarela em humanos no município de São José dos Campos e no restante do Vale do Paraíba, percebemos que as bases de dados nacional e estadual apresentam divergências, assim como observado nos dados de cobertura vacinal apresentado há pouco pelo colega Anderson. Neste gráfico, observamos a base nacional seguindo registros oficiais do Ministério da Saúde de 2015 a 2025, com destaque para o ano de 2018, com quase 70 casos em toda a região, e um pico de 12 casos em São José dos Campos, com ausência de casos nos anos seguintes, voltando a apresentar novos casos em 2025. Na sequência, nosso colega Daniel detalhará a base estadual e dará sequência na análise. Como são os casos confirmados de base estadual? Os dados corroboram com o padrão já identificado na base federal. O período de 2018 concentrou o maior volume de registros na região. A partir de 2017, temos uma redução expressiva por conta das campanhas extraordinárias de vacinação conduzidas no auge do surto. Entretanto, o dado mais relevante dessa análise está em 2025. Observa-se um ressurgimento de casos tanto no Vale como em São José dos Campos. Isso demonstra que o vírus mantém uma circulação ativa no ambiente silvestre e segmentos populacionais ainda suscetíveis, representando um risco epidemiológico concreto e contínuo. No próximo gráfico, mostra a profundeza da análise ao confrontar diretamente as duas bases de dados. No gráfico de casos ativos e alertas recentes, são sobrepostas as séries temporais dos casos notificados pelo Ministério da Saúde, representado pela linha azul sólida, e pelo governo do estado de São Paulo, linha laranja pontilhada. Para o período de 2017 e 2018, as duas curvas apresentam um comportamento convergente, o que atesta a consistência dos registros naquele intervalo. Mas podemos observar que a federal ainda evidencia maiores casos, assim como no destaque de Alerta São Paulo captura ativo. A nossa colega Gleice dará início à apresentação. Complementando o que o nosso amigo Daniel falou, os resultados alcançados no Vale do Paraíba evidenciam que a gestão eficiente dos recursos, o monitoramento contínuo dos indicadores de saúde
e o compromisso dos gestores com as políticas de imunização são fatores essenciais para o sucesso das campanhas vacinais e para a redução dos riscos de transmissão da febre amarela, servindo de referência para outras regiões do estado de São Paulo. A discussão e as considerações finais que nós tivemos foram a eficácia preventiva, o esforço vacinal foi mapeado em 2017 e 2018, que gerou o controle epidemiológico real do Vale nos anos subsequentes, a sincronização urgente, o apagão de dados, que o nosso amigo Anderson falou, de 2023 a 2025, reforçou a urgência de melhorias na interoperabilidade dos sistemas de saúde, o valor da ciência de dados, o pipeline automatizado, ele demonstrou robustez na identificação de assimetrias regionais ocultas. A vigilância inteligente foi crucial para apoiar secretarias municipais na resposta antecipada e surtos à hesitação vacinal. Com isso, a gente concluiu que teremos o quadro vacinal da população sempre atualizado e assim protegidos da doença. Pelas nossas pesquisas, concluímos que o Vale do Paraíba está com mínimos casos da febre amarela em relação aos outros municípios do estado de São Paulo. A importância da vacinação é fundamental para que haja diminuição dos casos e a área de ciência de dados contribuiu para que se chegasse a esses gráficos e a essas informações analisando os dados. No patamar da saúde tecnologicamente, estamos avançando com o objetivo que já foi tão almejado. E a vacinação é sinônimo de uma população saudável e livre de febre amarela. Assim, finalizamos a apresentação. As referências bibliográficas estão aí, e assim damos finalização à nossa apresentação aqui do nosso trabalho de conclusão de curso.